A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, é com muita grata satisfação que nós estamos mais uma vez aqui para fazer uso da Palavra de Deus, para fazer a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar mais uma lição, são lições bíblicas do quarto trimestre de 2017, lançada pela revista CPAD. É com muita grata satisfação, o comentarista desse trimestre é o pastor Cleito Ivan. E nós estamos muito gratos a Deus por mais essa lição que Deus tem nos proporcionado para junto aprendermos a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Israel da Assembleia de Deus Ministério em Santo André, congrego, porém, em Mauá. E nós estamos aqui. Creio que Deus irá abençoar a tua vida através de mais uma lição. Nós vamos hoje falar sobre a lição de número 3. A lição de número 3. O título da nossa lição, A Salvação e o Advento do Salvador. Será dada 15 de outubro de 2017, no próximo domingo. Então, nós estamos muito gratos a Deus por mais esta vez estarmos aqui e você também aí assistindo esse vídeo aula. Vamos lá. O texto áureo da nossa lição está em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem era o Verbo é Jesus. Aqui está falando sobre Jesus. Verdade prática. O nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar toda a humanidade. O propósito de Deus, então, para com o homem é salvar a humanidade. Nossa leitura em classe está registrada em João, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, dos que creram em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é a nossa leitura bíblica em classe. Meus amados irmãos, quando olhamos para a introdução nós vamos falar tópico por tópico, e na nossa introdução, Deus não abandonou o ser humano no pecado. Por isso, o nascimento de Jesus, ele marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e de salvação por intermédio da sua encarnação, posterior crucificação e morte foi efetuada por ele
na cruz, a fim de redimir, a fim de resgatar o homem, resgatar a alma do ser humano, resgatar a vida do ser humano. Primeiro ponto da nossa lição, o anúncio do nascimento do Salvador. Primeiro subponto, no Antigo Testamento. Vamos aqui entrar no Antigo Testamento. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24 e 27, disse assim: quando Jesus se encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqueles discípulos estavam preocupados, estavam sofrendo por tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus tinha morrido, tinha sido pregado numa cruz e morto. Então o comentário estava por toda a cidade, por todo o país, por todos os lugares. Então esses discípulos aqui, Jesus apareceu no caminho de Emaús e começando a explicar todo o que estava escrito acerca dele, começando por todos os profetas, por Moisés, e também falando sobre todas as Escrituras, sobre o que iria acontecer. Ele estava pregando, estava mostrando aos discípulos, que estava numa situação de desespero, estava indo para o caminho de Emaús, quem sabe desanimado por tudo aquilo que acontecia. Então Jesus lhe aparece ali e começa a falar. Por Moisés, pelos profetas, através de tudo que está escrito a respeito do próprio Jesus. Então o Antigo Testamento, irmãos, dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo. Na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada e foi escrita. A Bíblia diz isso quando o homem e Eva, que houve a queda do homem, Gênesis 3:15, a primeira promessa messiânica, Deus falou para o homem assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Deus já estava prometendo que Jesus um dia iria vir ao mundo para salvar a humanidade. Só Ele tinha o poder de redimir, de resgatar. Só Deus poderia fazer tudo isso. Então, no sangue de animais no umbral das portas, na noite da Páscoa, nós vemos também a predição de um Salvador. Nós vemos Deus trabalhando aqui para quê? Para fazer com que o povo entendesse que Deus estava presente, que Deus tinha o poder de mudar a história do ser humano, que Deus ele tinha o poder de fazer as coisas acontecer. Nós vemos aqui, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 13, nós vamos ver, ou até o 12, está escrito: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si o cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena, para o cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula,
um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Porque Deus ia livrar o povo de Israel do Egito. Ia livrar 430 anos de escravidão no Egito. O povo estava e Deus ia livrar. Então Deus estava falando para Moisés, dando as diretrizes, como seria a Páscoa do Senhor, né? E guardareis até o 14º deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poluão nas ombreiras, as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então tinha que pôr o sangue nas ambas as ombreiras e na verga da porta, porque naquela noite o anjo de Deus ia passar. Mas se o anjo passasse e não tivesse isso aqui na porta, o sangue, né, o sacrifício ali feito que Deus havia falado, aquela família, o primogênito, iria morrer, porque não obedeceu a palavra de Deus. E ele ainda continua: naquela noite comerão a carne, o fogo, os pães e os asmos, erva amargosa comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado no fogo, cabeça com os pés e com a fresura. Nada deles deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, tudo preparado. E comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Deus estava dando o livramento para o povo naquele dia. Então isso era a Páscoa do Senhor. A Páscoa, ela representa exatamente esse sacrifício, sangue, representa tudo o que Jesus, mais à frente, iria passar, né? É através do sangue de Jesus que o homem recebe o perdão dos pecados, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Então, irmãos, observe que essa é a Páscoa do Senhor. Aquele era o momento único para Israel, momento de livramento. E somente nós vimos isso aqui foi literal, aconteceu literal. E agora Jesus iria vir para salvar a humanidade através do sangue, através da morte, né? Seu ministério, a morte, a ressurreição, né? Crucificação, para salvar a humanidade. Então, no êxodo do povo de judeu do Egito, né, nós vemos aqui que tudo isso aconteceu. Tudo isso para quê? Para que era Deus trabalhando de uma forma preciosa, de uma forma gloriosa. Também nós vamos ver algumas passagens lá em Êxodo 12, 37 a 51 também, Êxodo 13, do 17 ao 22, nós vamos ver falando sobre a respeito disso, que Deus guia o povo pelo caminho, entendeu? E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Deus trabalhou tudo certinho para que o povo recebesse, para que o povo não viesse a desanimar. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento, ajuntamento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará,
Farei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Porque José, ele acreditava na palavra de Deus. E assim partiram de Sucote e acamparam a Etã, até a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, olha bem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo. Que benção, né? Que glória de Deus, olha que poder de Deus, irmão. Já pensou? Numa coluna de nuvem para os guiar no caminho. Ó, Deus ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite e não parasse. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Que benção, né? Isso Deus estava fazendo porque deu o livramento a Israel. Israel, então, agora tinha recebido o livramento do Senhor. Israel agora estava... Deus havia tirado Israel daquela escravidão, daqueles 430 anos de escravidão, de muita luta, de muito problema, de muito desprezo. Israel tudo isso aconteceu com eles, mas Deus os livrou, Deus deu o livramento. É por isso que Salmo 2:7 diz: recitarei o decreto, o Senhor me diz, tu és meu filho e hoje te gerei. Entendeu? Aqui também fala sobre a vitória do Messias. Também. Aqui fala sobre o Messias. Nós vamos ver também Salmos 16:10, falando sobre o anúncio também do nascimento do Salvador. Todo o Antigo Testamento vai sempre falar do anúncio do Salvador. Vai dar anúncio que ele viria para salvar a humanidade. Salmos 16:10. Olha o que disse aqui. Quando o salmista fala da confiança, da felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Pois não deixará minha alma do inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Também em Salmos 22:1, quando o salmista fala sobre o Messias, que o Messias sofre, mas triunfa, Salmo de Davi para o cantor Mor de Aigelete Aasar, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxiliam? Observe que as profecias tudo indica um anúncio do nascimento do Salvador, né? Também em Salmos 72:1, quando o salmista fala da excelência, da justiça e a glória do reino de Salomão, prefigura do Messias, ele diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízes e a tua justiça ao filho do rei. Também Salmo 118 e o versículo de número 22, quando o salmista louva a Deus por ter livrado dos muitos inimigos que o afligiam, ele diz: a pedra que os edificadores a rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Apontava para o anúncio de um Salvador da humanidade. Era isso que acontecia. Tudo o que acontecia em Israel, isso levava o povo. Hoje nós entendemos que tudo que acontecia lá, isso estava prefigurando que Jesus iria nascer.
que Jesus iria vir para fazer tudo o que lhe era cabível, salvar a humanidade. Então, irmão, e outros também. Nós vemos na volta do exílio babilônico, nos profetas, especialmente nos livros de Isaías, denominado o livro messiânico do Antigo Testamento, nós vamos ver que a palavra de Deus fala, né? Isaías, um livro muito messiânico, um livro de promessa. Nós vamos ver Isaías capítulo 9, versículo 1, 2, 6 e 7, o advento do poder do Messias. Diz assim, ó, mas a terra que foi angustiada, olha bem, não será entenebrecida. Ele a envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar da além do Jordão, a Galileia dos gentios. E foi exatamente o que aconteceu isso. Nos dias de Jesus, a terra estava angustiada, mas ela não seria entenebrecida, né? A terra estava passando por momentos difíceis, mas Jesus nasceu exatamente nessa época, para salvar a humanidade. O versículo 2 diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quer dizer, estava apontando que viria o Messias e que iria dar luz para o povo, que uma grande luz iria acontecer. Ele estava profetizando isso lá na frente, né? Aí depois no versículo 6 ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, olha bem, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus, irmãos, Jesus será maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Hoje, trazendo para os dias de hoje, Ele é maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro, né? Jesus é o Deus forte, né? Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é aquele que nos dá a paz, a verdadeira paz, somente Ele pode dar. Ele disse uma certa feita aos discípulos, a minha paz vos dou, deixo-vos a minha paz, não a dou como o mundo dá. Não se atemorize, ou não se turbe o vosso coração. Entendeu? Quem sabe você está passando por momentos difíceis, mas saiba que Deus, Ele tem o poder de te dar a paz que você necessita, a paz que você precisa. Somente Ele pode fazer isso. Entendeu? Isso é a palavra de Deus. Isso é o que Ele é. Nós vemos que no versículo 7 fala assim, ó, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reinado, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos o fará isso. É o zelo de Deus. Isaías estava profetizando isso mais ou menos uns 700, 800 anos aí antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Entendeu? E aconteceu. Aconteceu. Isaías também profetizou, capítulo 11 e o versículo 2. Ele disse, ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho
e de fortaleza, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Então nós olhamos aqui o anúncio do nascimento do Salvador. As profecias do Antigo Testamento indicava que iria nascer um Salvador da humanidade, né? Um Salvador da humanidade. As profecias indicavam que esse Salvador iria fazer uma grande obra na terra, salvar a humanidade, libertar e operar maravilhas. Então isso era profecia. Segundo ponto, segundo subponto, anunciado pelos anjos. O anúncio do Salvador, ele foi anunciado pelos anjos. O anjo Gabriel apareceu a Maria e lhes deu instrução de como ela conceberia milagrosamente o menino. Quando nós olhamos para o Evangelho de São Lucas, que fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus, capítulo 1, versículo 30 ao 38, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela ficou extasiada de ouvir aquelas palavras. E aí ele começa a dizer, o anjo: e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Porque naquela época, antes nos dias de Israel, nesses dias aqui, antes da mulher casar, né, com o homem, ela ficava um tempo, antes de se ajuntar, ela ficava um tempo longo, né? Ficava muito tempo sem ajuntar, entendeu? Então, nesse tempo que veio essa profecia, e o anjo estava falando a ela. Então ela ficou preocupada, né? E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Já estava noiva, né? Mas não estava juntos. Como não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha o que esse anjo estava dizendo. Ele disse assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Então o anjo Gabriel anuncia então a chegada do Salvador. Porque para Deus nada é impossível. Entendeu? Então, qualquer situação, irmão, Deus pode resolver. Não há nada para Deus que seja difícil. Deus, ele tem o poder de mudar qualquer situação. Acredite nessa palavra. Ainda que ela pensou: como eu não conheço o varão? Mas o anjo disse: porque para Deus nada é impossível. Porque Deus, ele tem o poder de resolver, fazer todas as coisas segundo o seu querer.
e ainda te abençoar muito, grandiosamente. Então observa que aqui foi anunciado pelos anjos. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes homens, tomados de grande alegria e glória do Senhor, está lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2 e o versículo 9, sim, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor os pastores que estavam ali em Belém. Pois aos ouvires tão alentadoras as palavras, e o coral cantando imediatamente à procura do Salvador, né? Então estava cantando, estava avisando o que tinha acontecido. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 13 a 18 diz: e no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vejamos isso aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Né? E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado em numa manjedoura. E vendo divulgar a palavra acerca do menino lhe fora dito, todos os que ouviram se maravilharam. Os pastores lhe diziam o que aconteceu. Que bênção, que maravilha, que glória. Isso é a glória de Deus, o nascimento do Messias. Então agora nasceu o Salvador, né? Nasceu o Salvador. Então foi anunciado pelos anjos. E olha, irmão, que coisa, né? Não foi anunciado aos soldados romanos ou aos membros do Sinédrio. Não. Foi anunciado aos pastores, né? Lá no campo. Que coisa gloriosa, né? E olha, isso é palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Por isso, irmão, nós estamos muito alegres e felizes, porque Deus, Ele é fiel e verdadeiro. O anúncio do nascimento do Salvador desfrutado pela humanidade. Terceiro subponto aí. A visita dos pastores, dos sábios, simboliza que toda a raça humana está à procura de Deus. Esta visita, né, não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura cheio de animais e palha, um lugar inóspito para o grande rei e salvador da humanidade. Mas ali que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza, simplicidade, quando foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido e entregue ao opróbrio do pecado. Né? João 1:9 diz: e ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz, numa manjedoura. Ali estava se cumprindo depois o que João disse. E ali estava, porque ali era a chegada dele, né? João depois disse aqui, ó, e ali, porque João participou, João viu essas coisas, depois ele falou, e ali estava, né, a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem é? Jesus Cristo, né? Isso é a presença de Jesus e a chegada dele ao mundo. Então toda a humanidade agora poderia desfrutar de tudo aquilo, né,
que estava acontecendo naquele momento. Então, irmão, no Evangelho de João temos esse retrato inigualável do nosso Senhor. Ele é tão precioso quanto os retratos dos outros evangelhos. Apesar de suas diferenças, né, estrutura e propósito. E ele nos lembra que em Jesus Cristo, Deus não só revelou ao judeu como seu Messias, aos romanos como seu homem de ação ideal e aos gregos como verdadeiro modelo da humanidade. E em Jesus Cristo revelou-se em seu Filho como absolutamente a única resposta para as necessidades profundas e universais de toda a humanidade perdida. No princípio era o Verbo, João 1:1. É provável que João ele tinha conscientemente duplicado as palavras de Gênesis. No princípio. E em cada caso nos transporta para o passado, além da criação, em uma eternidade que só era habitada por Deus, o agente ativo em todas as coisas que existia como Deus e com Deus. Né? Isto é enfatizado no texto pelo uso do termo em era, estava. João usa esses termos 3 vezes nesse versículo, tempo imperfeito do verbo e em vez de uma forma do verbo egeneto, elibi, e simplesmente descreve a existência contínua. Significa tornar-se. No princípio, o verbo, como Deus, já desfrutava a existência infinita, sem início e sem fim. Então a tradução Knox exibe o sentido deste verbo quando ele traduz a frase seguinte: Deus tinha o verbo morando consigo. Né? Comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Richard Lawrence. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Entendeu? Então essa síntese do tópico, um anúncio do nascimento do Salvador, se deu no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. A concepção do Salvador. Um plano concebido desde a fundação do mundo. Primeiro subponto, um plano concebido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 8 diz-nos a Bíblia: E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, olha bem, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação da terra. Pois antes do homem pecar, o Pai em sua presciência já havia provido um Salvador. Isto significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Não. Deus já tinha providenciado, né? O Cordeiro já tinha providenciado Jesus. Entretanto, em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo havia já planejado o resgate dos pecadores, mediante o advento da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que está em Apocalipse 13:8, desde a fundação do mundo. Olha bem, esse cujo não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já tinha providenciado o resgate para a humanidade. Segundo subponto, o nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar: salvar o mundo. Ele veio salvar ao mundo.
quando Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento, ele disse no Evangelho segundo escreveu João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, todo homem que crê em Deus e acreditar na sua palavra, receber como Salvador, aí tem a vida eterna, né? Então observa que para isso o filho nasceu longe de casa, peregrinou para Belém, sem acomodações adequadas, num ambiente inóspito e extremamente humilde. Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2 e o versículo 1 ao 7, que fala sobre o nascimento de Jesus. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi. Entendeu? A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, que envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Olha bem, irmão, situação, não havia lugar. Todo mundo tinha ido alistar, então a cidade estava cheia de gente. Não tinha lugar para ele na estalagem. Isso foi a demonstração da humildade divina. Pois o Filho se esvaziou da sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. É por isso que na epístola de São Paulo, apóstolo, aos Filipenses 2:7, mas se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, irmão, que coisa, né? Deus é muito glorioso. Deus é muito glorioso. Repito de novo, Deus é muito glorioso. É todo poderoso mesmo, né? Isso foi a demonstração de humildade. Entendeu? Que belo gesto, irmão, doando a si mesmo, pois não poderia haver maior entrega para mostrar esta verdade. Por isso que Deus é amor. 1 de São João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Deus é amor. Amor tão grande esse, a ponto de se fazer como os homens, semelhante aos homens. Olha, para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, para nos salvar. É esse o amor de Deus. Ele esvaziou, deixou sua glória e veio e habitou entre nós, o homem, entre os homens. Terceiro subponto, um roteiro divino de vida. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador e a partir do seu nascimento essa realidade foi confirmada. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: e o anjo lhe diz: não temais, porque eis aqui vos trago novas grandes de alegria, que será para todo o povo,
pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador significa livramento, né? Livramento do juízo divino futuro, né? Livramento. Olha bem, e ele foi concebido por uma virgem, o que atesta o fato milagroso, né, de ser o Filho de Deus incriado e gerado como homem pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 1 e 35, nós já lemos essa leitura. Jesus também nasceu num contexto de pobreza, o que mostra a humildade e serviço desafortunados. Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se essas escrituras aos ouvidos do povo. Entendeu? Então, o filho de Maria cresceu numa família. Numa família. Entendeu? José e Maria. O que mostra a importância que Deus dá, né, à célula máter da sociedade. Quando nós olhamos lá, é o Lucas capítulo 2, versículo 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus, que estava sobre ele. Assim o ministério terreno de Jesus seria abrangente. Lucas 2 e 49 também vai falar isso, mostrando que o reino de Deus já havia chegado à terra. Esse é o roteiro divino de vida que Jesus teve. Lucas capítulo 10, versículo 9 e 11. E curai os enfermos que nela houver, disse-lhes que é chegado a vós o reino de Deus. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso que já o reino de Deus é chegado. Então essa é a concepção do Salvador, né? Então a concepção do Salvador foi um plano concebido desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Terceiro subponto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Terceiro ponto. Primeiro subponto. A encarnação do Verbo. A Bíblia afirma reiteradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne. Que o Filho de Deus se tornou carne. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Quem foi ele? Jesus. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Também nós vamos ver na primeira epístola universal do apóstolo São João 4 e 2, diz assim: nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É de Deus. Também, segunda epístola do apóstolo São João, versículo 7 diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam
que Jesus Cristo veio em carne. Tá vendo? Não confessa. Este tal é enganador e é o anticristo. Também primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Isso é a palavra de Deus que diz. E quem falou isso foi o apóstolo Pedro. Né? Pedro esteve com Jesus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro 4,1 diz também, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vos com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Entendeu? Então tudo isso aconteceu, Jesus veio, tá? É verdade, é real. Primeiro subponto aí é a encarnação do verbo. Então é real. Ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso em pleno uso de suas funções psíquicas. Isso é verdade. Sobre isso o apóstolo Paulo escreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne. Colossenses 1, 21 e 22. Isto é, quando se fez carne e habitou entre os homens, assumiu a humanidade juntamente com as fragilidades próprias dela. Por esse motivo, as Escrituras revelam o nosso Senhor Jesus chorou em público. João 11 e 35. Né? Na ressurreição, quando a morte de Lázaro, que depois houve a ressurreição. Quando Jesus chegou, Jesus fez o quê? Chorou em público. Ele assumiu essas reações. Admitiu perdas e sentiu saudades. E disseram, pois, o judeu, como vede como amava. O judeu ele sentiu saudade do seu amigo, né? Experimentou dor. Jesus experimentou dor. O Evangelho de São Mateus 27,50, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito na crucificação, sentiu tristeza de morte. Evangelho segundo São Mateus 26,38, então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui comigo, velai comigo. Sentiu-se cansado também. Jesus sentiu-se cansado. Evangelho segundo São João 4 e 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Tá vendo? Teve sede. Evangelho segundo São João 19 e 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Jesus teve sede. Teve dificuldades familiares, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículo 3 a 5. E disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que se procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Só que eles falavam isso porque eles não criam nele. A Bíblia diz. Entendeu? Foi tido como louco também. Né? E Evangelho segundo São Marcos 3 e 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava.
Olha que bênção. Também nós vamos ver lá Evangelho segundo São Marcos 6, versículo 30 a 32, quando ele fala da primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi o quê? Foi orar. Foi buscar a Deus. Orar. Jesus orava, ele gostava de orar. Né? Olha, o Evangelho segundo São Lucas 5,16, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Né? Jesus orava. Imagina eu e você. Temos que orar. Temos que buscar a Deus. Né? Às vezes não queremos orar, mas temos que orar. Devemos buscar a Deus. A vida abençoada é uma vida de oração. Vida de oração é uma vida próspera com Deus. Entendeu? Isso é bênção de Deus. Então, essa é a encarnação do Verbo. Entendeu? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu mostrei aqui para os irmãos. Segundo subponto, a humilhação. A humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Nós vamos ver isso lá na Epístola de São Paulo Apóstolo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Entendeu? Sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado. João, Evangelho segundo São João 1:46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Silenciado diante dos seus acusadores, açoitado impiedosamente, injustamente, julgado diante de Pilato, Caifás e finalmente morto. Assim se cumpriu a cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor, né? A respeito do servo sofredor. E o que disse Isaías a respeito do servo sofredor? Isaías 53. Olha o que disse. Eu quero ler para os irmãos ver. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Isso aqui Isaías estava profetizando, hein? Antes. 700... isso aqui foi por volta dos anos 712 a.C. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado dos trabalhos, e como um de nós, de quem os homens escondiam o seu rosto. Era o desprezado, e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca.